refúgio e fortaleza, és a razão do meu cantar. Rocha, abrigo, em tempos de incerteza, minha esperança está em ti. Deus não existe. Este é o refrão que recoa por boa parte do mundo. Este é o refrão que Davi, em um dos seus salmos, o Salmo 14, reverbera. Deus não existe, diz o insensato no coração. Todos se corrompem e praticam abominações, não há quem faça o bem. No mundo há 3 tipos de pessoas: os que creem em Deus, os que não creem em Deus e os que creem em Deus, mas vivem como se ele não existisse. O salmista diz que do céu o Senhor olha para a terra, olha para o mundo e vê homens sem entendimento, homens que se corromperam, homens que não fazem o bem. Sim, não há nenhum sequer. É daqui que Paulo, ao escrever o texto de Romanos, tira a expressão: não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Essa é a condição do coração do ser humano. Este salmo provavelmente foi escrito num tempo de cativeiro, onde o salmista declara que o seu povo é devorado, é comido como pão. Mas também diz que Deus está olhando para tudo isso. Ele diz que, se de Sião viesse a salvação de Israel, no verso 7, quando o Senhor trouxer de volta os cativeiros do seu povo, então Jacó se regozijará e Israel se alegrará. Sim, todo aquele que está sendo oprimido espera com alegria até o dia em que serão libertados do cativeiro. O salmista está nessa condição. Ele diz que seu povo está de algum modo cativo e que quando retornar do cativeiro virá com alegria, haverá regozijo. Mas deixe-me dizer mais sobre esse texto, porque quando o salmista diz Deus não existe, ele declara algo que é inerente ao ser humano. Depois da tragédia, da queda da humanidade, o ser humano passou a viver para si mesmo. E por esta realidade, ou por esse pensamento, pela falta de crer que existe um Deus, ele foi todo corrompido, pratica abominações e não há nada de bom nele. Ele se desviou, se corrompeu, não há quem faça o bem, não há um sequer. Essa é a visão do próprio Deus. Não apenas o salmista enxerga isso, mas Deus está dizendo isso. O ser humano se corrompeu. Vive para si mesmo, vive para os seus desejos, vive para a corrupção. É por isso que quando olhamos para o mundo, quando olhamos para dentro de nós mesmos, vemos homens corruptos. E o que nos diferencia, ou o que pode nos diferenciar, é quando nós reconhecemos, de fato, por tudo aquilo que nós temos. Paulo diz em Romanos que o homem é indesculpável por conta da natureza criada, do percurso da história e da sua consciência. O Salmo 19 também diz que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Por conta disso, o homem não crê em Deus, não crê em sua palavra, vive de modo desordenado. O mundo vai de mal a pior. Esse refrão que ecoa por todo mundo, Deus não existe, tem levado milhares de pessoas a viverem suas próprias vidas e a desgraçarem a vida de outros. Mas eu quero perguntar a você: para você Deus existe?
Para você, Deus não existe? Ou vive crendo que Deus existe, mas vivendo como se Ele não existisse? É o desafio para você hoje. Creia em Deus. Ele existe. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Que Deus o abençoe.